Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda fase da prova da ordem. Se você vai prestar a segunda fase, aproveita para ficar até o final para pegar todas as dicas e aproveita para compartilhar com seu amigo que também vai fazer a segunda prova da ordem. Não se esquece de inscrever no canal. O intuito desse vídeo é, na verdade, passar algumas dicas diante da minha experiência ali com a segunda fase da prova da ordem. Eu só vim aqui contar bem rapidamente o que aconteceu comigo e também dar algumas dicas. Eu vou começar com a parte mais interessante e mais importante, que seriam as dicas. A primeira dica que eu tenho para falar para vocês é: se organize, pegue um cronograma e faça esse cronograma. Primeira coisa que eu acho que é interessante é você realmente organizar os seus estudos. Pode ser até colocar em alguma agenda virtual, no celular, tablet, no computador, ou pegar aquela nossa agendinha física mesmo, tradicional, de anotar. Pega um bloquinho de notas, enfim, mas tenha um cronograma e cumpra ele. O mais importante é você saber o que você precisa estudar e também aonde você tá e aonde você quer chegar. A segunda dica que eu queria trazer aqui para vocês seria o cursinho. Eu fiz para a segunda fase da ordem um cursinho que é o cursinho CEISC. Confesso que para a primeira fase eu não cheguei a comprar, contratar, enfim, a nenhum tipo de cursinho, mas eu acompanhei bastante a revisão turbo do CEISC, então eu acabei tendo um pouquinho mais de familiaridade ali com os professores e gostei bastante da didática deles e acabei contratando para a segunda fase o cursinho deles. Então, eu acho que isso que é o mais interessante. Você, caso você tenha essa necessidade, ou você sinta essa necessidade, ou mais importante, se você acha que você vai estar mais seguro ali na hora da prova, com o cursinho, seria interessante você, antes de você contratar o serviço do cursinho, você pegar os professores que vão dar aula para aquela matéria de segunda fase, se você vai gostar da didática, se você vai entender a matéria que o professor vai passar. Também é interessante você dar uma olhadinha no cronograma deles. Eu, pelo menos, fiz isso e eu acho que foi um grande diferencial, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que aquele professor sabe muito, numa live ele fala muito bem, mas chega ali na hora da aula em si, ele não tem uma didática tão boa assim. Também lembrando que tem alguns professores que acabam tendo uma didática bem diferente, como, por exemplo, fazer brincadeiras ao longo da explicação, ou trazendo mais exemplos, enfim. Tem alguns cursinhos também, e professores, no caso, eles trazem também mapas mentais, então acho que é bem interessante você dar uma olhadinha sobre esses materiais, essa didática, né, antes de você contratar o cursinho, no caso, qualquer que seja, né? No meu caso foi o CEISC, gostei bastante da didática deles, mas aí depois, no final desse vídeo, eu conto um pouquinho mais de como que eu fiz, como que foi o meu cronograma. Já indo pra terceira dica, seria o comprometimento. Vocês precisam estar comprometidos com esse cronograma que vocês se propuseram a cumprir. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, inclusive quando eu tava prestando ali o vestibular, eu colocava alguns dias de respiro, vamos colocar assim, né? Alguns dias mais relax, que era pra assistir algum filme, Netflix, enfim, ou até mesmo não fazer nada, mas eu ficava com peso na consciência e no final eu não conseguia descansar direito, ou aqueles dias que Cachorros. eu acho que já passou, então vamos lá, vamos seguir. Como eu tava falando, precisa ter comprometimento. Eu falo isso, mas porque, assim, muitas vezes você vai querer descansar e porque você tem esse tempo livre e tá disponível esse tempo pra você poder ir descansar, e você vai ficar pensando, deveria estar estudando, enfim, e às vezes você vai pegar ali o celular e você vai ver que o seu amigo tá estudando também, e aí você vai ficar pensando, putz, eu tô descansando e tá estudando. Mas enfim, eu acho que o mais importante é você estar comprometido de que, quando você tiver um tempo pra estudar, você realmente vai estudar, você vai ficar longe do celular, vai ficar longe de televisão, seja qualquer forma que vá te distrair. E essa pausa, ela é extremamente importante para você absorver os demais conteúdos, tá? Porque a sua mente, quando ela tá ali absorvendo muitas coisas, vai chegar uma hora que você vai ficar esgotado, seja ela emocionalmente quanto fisicamente, você vai ficar cansado e às vezes o seu cérebro ele vai parar de absorver, tá? Então acho que assim, diferentemente do vestibular, eu fiz isso pra segunda fase e eu acho que ajudou bastante, porque eu percebi que eu estava no controle, sabe? Quando realmente era pra eu descansar, no final de semana eu tinha me proposto a ficar um pouco off, eu realmente fiquei, então, assim, como eu vou te dizer? Eu acho que foi bom isso, sabe? Porque deu pra eu descansar, pra não ficar tão cansada, porque eu já sou uma pessoa bem ansiosa, então junta a ansiedade com o cansaço, eu acho que fica bem pior. Então, só pra recapitular, a primeira dica seria o cronograma, ser organizado com o seu estudo. O segundo seria ter um cursinho, que no meu caso foi muito importante. E no terceiro é você ser comprometido. O quarto ponto que eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui seria você simular a prova. Eu acho que os simulados são muito importantes tanto na primeira fase quanto pra segunda fase,
principalmente se você não tem tanta familiaridade, vamos dizer assim, ficar tanto tempo sem máscara. Por exemplo, eu estou de home office, então, em via de regra, eu não fico de máscara. Então, pra mim, é uma dificuldade bem grande ficar, por exemplo, 5 horas no ambiente fechado com máscara. Então, se você já tem isso, né, na sua rotina, de ficar com máscara e tudo mais, eu acho que isso daí não vai ser tanto um obstáculo, algum empecilho ou uma dificuldade pra você. Mas provavelmente, se você não tem isso na sua rotina, vai ficar te incomodando. E eu acho que isso é o mais importante. Além de você saber controlar a sua ansiedade e tudo mais, é importante você também estar simulando e conhecendo o ambiente, pelo menos mais próximo da sua prova, sabe? Pra você chegar lá no momento e falar, eu sei fazer isso, eu sei como faz, então tá tudo certo. E aí a sua ansiedade também cai um pouquinho ali no nível. Eu acho que é interessante você simular a prova em si, em todos os aspectos possíveis, tanto a questão de alimentação, tanto a questão de tempo e também conforto e essas coisas, porque não vai fazer simulado na sua cama, não vai fazer no sofá. Como eu tô gravando esse vídeo agora. E também não vai fazer, sei lá, no meio do mato, enfim, com as plantinhas, com aquele ar fresco e delícia. Lembrando que, pelo menos na minha prova, né, eu não podia ficar sem a máscara em nenhum momento. Então, mesmo que eu fosse beber água ou ingerir algum alimento, eu deveria estar com a máscara. Então, é um pouco chato, mas assim, se você tentar simular isso também, acho que é bem bom, porque, bom, a primeira vez que eu fiz a primeira fase, eu sujei minha máscara e não foi muito agradável. Já na segunda fase, eu levei 2 máscaras. Mulher dizendo, eu fui com uma e levei uma de reserva, caso isso acontecesse, porque eu levei o chocolate na primeira fase. E como eu vi que tava dando certo, eu levei também pra segunda, todos os mesmos lanchinhos, mas eu tinha sujado na primeira fase, então eu fiquei meio preocupada de ficar com aquilo lá, né, porque no final ficou suja minha máscara e ficou suja no meu rosto também. E dependendo, assim, se você tá ali mexendo na máscara e acaba manuseando onde estava suja, você pode sujar a sua prova também. Então, assim, são besteiras, mas ali tudo no momento da prova pode te desequilibrar, então, emocionalmente, tá? Então, eu acho que isso é interessante você também simular, realmente, sabe? Pra você chegar lá o mais confiante possível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em si. Como eu tinha falado, eu assinei, né, contratei o serviço ali do cursinho CIS, que eu vou deixar todo o link aqui pra vocês do cursinho, tanto no Instagram quanto no site deles e também o canal deles no YouTube. É muito interessante você estar um pouco mais amparado com o cursinho, porque na segunda fase, diferentemente da primeira, por mais que você tenha, né, ali o auxílio da legislação, eles acabam te explicando, te ensinando como vocês efetivamente podem fazer a prova em si. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tem palavras-chave que são importantes pra gente colocar ali no momento da prova, pra gente poder obter toda a pontuação, né, a pontuação completa. Também a questão da peça, eu acho que é muito importante, principalmente por conta da peça, porque muitos cursinhos, eles têm uma pegada muito forte pra peça, e assim, a peça, ela é a metade da sua prova. Então é bem interessante a gente poder escrever ela de uma forma mais simples possível e também objetiva, como a GV ela espera. O mais interessante também é que eles te explicam como você consegue ali grifar o seu vademecum, porque eles têm um olhar bem clínico e assim, voltado mesmo com o olhar do gabarito, né, da GV, como que o gabarito da GV, normalmente ela gosta de ter os artigos, enfim, eles também têm todos aqueles remissivos, que isso também é muito importante você ter grifado e tudo mais. Então eles te explicam como que você consegue grifar o seu vademecum da forma mais correta possível e que de uma forma assim fácil para você realmente pegar ali fácil na hora dos estudos. E na hora da prova, porque é o mais importante afinal. Beleza, eu fiz toda essa explicação, toda essa argumentação pra ficar bem claro pra vocês o porquê que eu achei melhor, né, fazer o cursinho, principalmente o cursinho CIS, que eu acabei tendo uma familiaridade, gostei bastante da didática deles, né, principalmente por conta da revisão turbo que eles promoveram pra primeira fase. E o que eu fiz, né? Qual foi o meu cronograma, então? Nada mais, nada menos que foi o cronograma que o próprio cursinho disponibilizou pra gente. Vou fazer uma ressalva muito importante aqui, que assim, a gente precisa saber aonde a gente tá e todo o nosso contexto. Porque assim, quando eu fiz a segunda fase da ordem, eu já tinha terminado a faculdade, né? Eu tinha terminado, acho que eu tinha acabado de fazer a colação de grau, se eu não me engano. Já tinha entregue o TCC, eu já... No questão, assim, do trabalho, né, por mais que eu fosse efetiva fazendo 8 horas diárias, eu tava em redução de jornada, então eu tava fazendo apenas 6 horas, então, assim, eu tava num outro contexto. Provavelmente você que tá fazendo aí no seu 9º ou 10º semestre,
você deve estar com um estágio ou já com a efetivação, mas também tem os estudos, tem a faculdade, tem o CCC. Então, assim, a minha rotina, ela era bem diferente, bem atípica, assim, de um aluno que normalmente tá ali fazendo TCC, preocupado com a colação de grau, e também a questão da prova da ordem, tá? Então, eu só queria colocar isso daqui, assim, com uma ressalva bem importante, porque não quer dizer que, assim, eu fiz isso que você também tem que fazer, sabe? Eu acho que o mais importante é você pegar um cronograma, estudar esse cronograma no sentido de, isso daqui eu consigo fazer? Se sim, quais são as matérias que realmente são importantes. Se não, eu não consigo fazer esse cronograma, você consegue adaptar na sua rotina, você consegue abster de algumas coisinhas no seu dia a dia pra você poder estar estudando um tempinho a mais. Então, acho que essas pegadas são bem importantes, principalmente você conseguir adaptar o cronograma, tá? Se eu não me engano, todos os cursinhos oferecem um cronograma. Você não é obrigado a seguir o cronograma do cursinho. Eu indicaria, porque normalmente, em via de regra, pelo menos é o que espera, é que o cursinho, ele sabe, né, os principais pontos das matérias que precisam saber ali no momento da prova, principalmente também na questão de palavras-chave e tudo mais. E também eles fazem uma ordem cronológica, vamos dizer assim, de estudo, né? Então você começa com o muito básico, vai pro que normalmente cai um pouquinho, e depois no final eles deixam as matérias mais quentes ali pra você poder lembrar no momento da prova, porque já vai estar mais perto da prova, né? Então, assim, eu indicaria seguir o cronograma do cursinho, mas você não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir. Eu acabei seguindo por facilidade mesmo e praticidade, porque daí eu vi que daria pra seguir com aquele cronograma e só fui tocando. Mas eu acho que também seria legal colocar aqui alguns pontos de adaptação. Então, por exemplo, todo final de semana tinha simulado, todo domingo tinha simulado. O que aconteceu? Teve uma semana específica, eu não lembro o que aconteceu, mas eu acabei não conseguindo fazer o simulado, então eu acabei dividindo o simulado. Eu fiz na segunda e na terça, eu acho, e segunda-feira eu fiz a peça, cronometrei, simulei a prova em si certinha, e na terça-feira eu também fiz cronometrado, tudo bonitinho, simulando, mas eu só fiz a parte das questões. Então, assim, fica aí uma dica, se você precisar readequar o seu cronograma, você pode fazer isso, faz um dia a peça e outro dia as questões. Eu, Luciana, não acho isso o mais ideal você fazer sempre, porque você precisa acostumar o seu corpo a ficar num ambiente de prova durante 5 horas direto, tá? Não quebrando assim, mas é interessante você fazer mais pra você não deixar de fazer o simulado, sabe? Assim, é um jeito, um puxadinho pra você poder fazer o seu simulado, caso você não tenha tempo. Uma outra coisa que eu achei também bem legal, que eu consegui readequar, vamos dizer assim, esse cronograma, é que o cursinho CISC, ele promove várias aulas extras, né, aulas adicionais, assim, e que eles acabam colocando ao longo do seu cronograma. E, se eu não me engano, era de sábado, isso. Todos os sábados a gente tinha que assistir alguma aula adicional, sábado e segunda, se eu não me engano. E aí, o que eu fazia? Muitas vezes eu não tinha tempo pra isso, porque, assim, por mais que a gente, assim, eu só estivesse trabalhando 6 horas por dia e não tivesse mais nenhum outro compromisso, eu também acabava estudando, assim, direitinho e tudo mais, as videoaulas deles, então, assim, não dava tempo, tá? Então, Nossa, deu uma introdução bem nessa, né? Tipo, não deu tempo, tá? Mas enfim. Mas, então, eu acabei ficando um pouquinho atrasada ali, acho que foi, inclusive, nessa semana aí, das primeiras semanas que eu pisei na bola por causa do simulado. Então, o que eu fiz? Todas essas aulas adicionais que a gente tinha, eu assistia na hora do almoço. Com velocidade 6.0, mas eu assistia, tá? Fazia algumas anotações aqui, outras ali. Tirava print também da tela, né? Da lousa, enfim, porque muitas vezes eles escreviam alguma coisa no quadro, então eu acabava printando a tela para caso eu quisesse depois relembrar alguma coisa, estaria ali. Então, era no meu horário de almoço, eu pegava e fazia isso, e assim, eu consegui captar bastante a mensagem, eu acho, sabe? Pelo menos pra mim deu certo, sabe? Então pode ser que seja uma saída pra você também, além dessa questão do simulado. Coisa que eu achei muito, muito legal, mas eu vi que não é só o cursinho CISC que faz isso, seria a correção personalizada. No cursinho, você pode fazer o simulado e você entrega até uma determinada data pra eles. No meu caso, você tinha que escanear a prova e aí você mandava. Eu, pelo menos, fazia na folha deles até pra poder acostumar com a folha da GB, né? Por causa do número de... número de linhas, enfim. Então, assim, eu sempre fiz realmente, fielmente, como que era simulado a prova.
Então, assim, eu escaneava, enviava ali pelo site deles, também tem um aplicativo deles. Eu não consegui usar o aplicativo deles. Eu não lembro, mas eu lembro que eu tive algum problema, daí eu tentei em contato com o Instagram deles, eles falaram que era... Porque o tablet, né, que eu uso é sistema iOS. E aí eles falaram que realmente pra tablet, enfim, tem, sei lá, alguma coisa, algum erro lá. Então eu conseguia só pelo site. E aí no site eu conseguia subir, né, submeter ali as fotos, como chama? As fotos, né, os PDFs. E aí eles corrigiam realmente. E assim, eu achei muito, muito legal, porque os professores pareciam que, sei lá, os seus professores ali presentes. Quase que vocês morrem. Uma chutada aqui, mas tá tudo bem. Mas o que foi bem interessante disso é que eu senti que eram, assim, professores ali, parece que estavam ali do meu lado e corrigindo comigo, sabe? Lu, aqui você tem que prestar atenção nisso daqui. Lu, essa questão aqui você respondeu muito bem, não sei o quê. Repara que você colocou mais coisas, não, você colocou mais artigos. Então eu acho que, assim, que realmente é uma correção personalizada, né? Então eu achei isso bem interessante deles. Se o cursinho que você tá estudando, que você tem vontade de fazer, promove isso, eu acho que é um ponto bem positivo. Agora, o contrário, caso ele não tenha, eu ficarei um pouco assim, porque eu acho que foi muito bom ter essa correção personalizada, porque como era personalizado, o professor, ele realmente te explicava por que você errou, sabe? Então, eu acho que isso é bem importante, principalmente eu que sou mais lerdinha, sabe? Eu fico, nossa, mas por que isso aqui tá errado? Principalmente quando eu quase tenho certeza que aquela questão tá certa, sabe? E eu vejo que tá errado, aí eu fico assim, meu, mas por que tá errado? Isso aqui tá certo, gente. Isso aqui tá certo, é isso, o professor que errou, sabe? Logita, né? Porque o professor é o professor e eu sou eu, então assim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas então eu acho assim que se o cursinho tiver, vai ser muito bom e use, tá? E use mesmo. Mas se não tiver, eu já pensaria 2 vezes se realmente eu fosse pra contratar esse serviço, sabe? O cursinho do CIS, que ele não é barato, já aviso, e eu comprei também o Vademecum que eles indicam, e também não é barato, mas eu tive que abrir um pouquinho a minha mão, porque, assim, juro pra vocês, eu fiz condicional, tá, pra segunda fase, e o melhor cursinho que eu tava vendo era o CISC, mesmo. Eu encho a minha boca pra poder falar deles, porque surreais. As aulas são surreais. Eu super indico. O mais legal também é que eles deixam disponível ali o cronograma, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha no cronograma. Eu vou deixar de constitucional, eu acho que, eu não sei se tem por matéria, mas eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha como que é mais ou menos o cronograma. Se eu não achar, eu vou deixar o cronograma que eu segui, tá bom? Pra minha, como chama? Pra minha segunda fase. Mas vai ser um pouco difícil se você não se inscrever No canal, quer dizer, no meu canal vocês podem se inscrever quando vocês quiserem, né? Daí é só clicar aí. Mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil se vocês não estiverem contratando os serviços do CISC e olharem esse cronograma, porque lá eles vão falar muito de aula virtual, enfim, então assim, acho que vai servir mais para vocês terem mais ou menos uma noção de como que será ou possivelmente será a sua rotina, né? Depois que você passar na primeira fase, porque eu tenho certeza que você passou aí na primeira fase e já vai pra segunda fase. Então já estuda pra segunda fase logo que sair o resultado da primeira fase, tá? Assim, pegou o gabarito, viu que você passou, mesmo que seja o gabarito preliminar lá. Você já começa a estudar. Eu pelo menos fiz isso. Mentira, eu não fiz, eu demorei 2 semanas, porque eu tava pesquisando o cursinho. Mas eu acho que é importante você não contratar logo de cara o cursinho, só indo pela toada, sabe? Primeira pesquisa, pega essas diquinhas aí, pega umas videoaulas no YouTube, do cursinho, do professor, principalmente que você quer e que vai dar aula, né, pra sua matéria, porque você começa a ter um pouquinho mais de familiaridade, você vê se esse professor também ele é didático, enfim. Vou falar agora um pouquinho de como era o meu dia a dia, tá? De segunda a sexta eu estudava, como eu falei pra vocês, eu estudava pela videoaula. Normal, gente, é como se fosse na aula mesmo lá presencial. Ficava com meu caderninho lá, ficava anotando e tudo mais. E final de semana, sábado, eu fazia o simulado e, na verdade, acho que foi domingo, acho que era um domingo. Eu até tinha comentado isso, né? Mas eu acho que eram uns domingos que tinha um simulado, então final de semana eu fazia o simulado e sábado, em via de regra, eu não fazia nada. Às vezes, fazia nada no sentido, assim, de descansar, tá, gente? Mas, então eu ia encontrar namorado, ia encontrar família, enfim, ia fazer também, se não desse, eu ia ficar fazendo vários nadas. Mas assim, durante a semana, eu acho que isso que eu acho que eu achei muito interessante da minha parte, porque eu vi uma maturidade, confesso, porque
Eu não era muito assim, tá? Principalmente pro vestibular. O que eu costumei fazer é realmente pegar durante a semana e realmente estudar, sabe? Então, assim, eu acordava 6 horas da manhã pra estudar e como eu entrava só às 10, eu começava das 7 e ficava até umas 9, 9 e meia, direto, estudando. Aí depois, no horário do almoço, eu tinha 1 hora de almoço, meia hora eu comia. Isso aí é mentira, porque o que eu fazia mesmo era descer, pegar a comida. Enquanto eu comia, eu ficava assistindo o videoaula, tá? Mas eu ia falar meia hora comendo e meia hora estudando, mas não era bem assim. Então eu já almoçava estudando, né, assistindo a videoaula, que eram essas aulas adicionais, enfim, e aulas extras, eu acho que eles chamam uma coisa assim. E só pra deixar claro, essas aulas adicionais, elas são matérias que são importantes porque estão ali na nossa Constituição. Lembrando que no meu caso era constitucional, então eu tô falando aqui realmente relativo à prova de constitucional. Então a gente tinha, por exemplo, repercussões gerais, a questão de súmulas vinculantes, súmulas do STF. Então eu tinha aulas que tratavam desses assuntos, assim, sabe? Que eles são importantes ali no momento da prova. Também eu tive aula de tributário, trabalhista, tive aula de meio ambiente. Então, assim, é bem interessante essa forma que o cursinho, ele promovia as aulas, sabe? Mas essas aulas adicionais eu apenas escutava. Era muito difícil eu anotar alguma coisa, tá? Uma coisa ou outra eu tirava print, mas eu não anotava muito não, eu ficava mais escutando mesmo. enfim, depois de comer, voltava pro trabalho. E aí eu saía, se eu não me engano, acho que era às 17. Nossa, não lembro. Acho que era 16, 17. Bom, era 6 horas depois, né? Então, acho que é às 17, porque eu tinha 1 hora de almoço. Então eu saía às 17 e aí das 17 eu ia direto tomar banho, depois eu comia alguma coisa. E aí eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça que umas 6h30, 7 horas eu já ia começar a voltar pros estudos. E aí eu ia direto até às 10. Uma vez ou outra, assim, só pra não perder a toada dos estudos, eu passava um pouquinho mais às 10 pra poder finalizar aquela aula, sabe? Mas normalmente eu fazia dessa forma, então, ou seja, o meu dia ali se resumia a estudar, né? E aí, quando chegava sexta-feira, eu parava um pouquinho antes, eu acho que eu parava umas 8 horas, assim, mas eu fazia a mesma coisa, eu acordava cedo, ficava estudando até começar a trabalhar, depois que eu do trabalho, eu ia almoçar também estudando e tudo mais, depois do trabalho eu ficava estudando de novo. Mas eu ficava, assim, bem menos, eu ficava acho que até umas 8, 8 e meia, assim, que eu lembro que eu não ficava até muito tarde, não. E aí, sexta-feira, depois eu tirava meio que de folga. Sábado também, meu dia de folga, não fazia nada. Nada, nada, nada. Eu nem pegava no VAD. Não tava nem aqui, nem ali. E aí, no domingo, eu fazia o simulado. Eu lembro, só pra deixar claro. Pelo que eu me lembre, eu tinha mais ou menos 1 mês e meio ali de cursinho antes da prova. E aí, nas últimas semanas da prova, eu fazia revisão. Tinha revisão também pelo próprio cursinho. Mas eu gostava de pegar algumas matérias que os professores já falavam, isso aqui é importante, não. Normalmente a GV, ela acaba cobrando, principalmente competência, né? Eles cobram bastante competência e tal. Então, eu acabava voltando no sábado pra estudar isso. Eu lembro que tive, acho que 2, 3 sábados, acho que foram 2, que eu fiz isso. No sábado, eu não fiquei off, eu fui estudar mesmo, fui revisar. Mas assim, eu ia revisar, então como assim, eu já acordava um pouquinho mais tarde, até pra poder descansar um pouquinho mais. E aí eu pegava e estudava assim, umas 2, 3 horas, realmente com o intuito de revisão, tá? E aí depois eu ficava livre o resto do dia, então eu fiz isso bastante também. E eu lembro que no sábado que antecedeu, né, que era a véspera de prova, eu estudei também, participei assim, né, eu assisti o cursinho, não, eu assisti a revisão pra segunda fase e eles acabaram a revisão, era às 18h30, eu acho, e eu fiquei, tá, muita gente falou pra mim, Bu, assim, véspera de prova, você não estuda, você descansa, você tem que estar em outra vibe, né? Eu, Luciana, sou uma pessoa que sempre estudou de véspera de prova, tá? Então, assim, se você tem esse costume de estudar de véspera, eu acho que não tem tanto problema você estudar. A não ser que você esteja já muito pilhado e você acha que você não vai conseguir absorver nada se você estiver assistindo a aula. Porque, assim, você vai gastar seu tempo com isso e você poderia estar, sabe, descansando, aproveitando e tudo mais. E você vai estar perdendo tempo assistindo uma coisa que você não vai conseguir absorver. Então, aí eu acho que talvez não valha a pena você perder esse tempo. Mas, como eu tinha comentado que eu já estudava desde sempre de véspera de prova, eu já estava acostumada a estudar de véspera de prova e aquilo não ia piorar a minha ansiedade. Muito pelo contrário, eu acho que ia piorar a minha ansiedade, porque eu ia ter mudado, né, como eu vou dizer? Minha rotina, né, de estudos, assim, normal, pra prova, eu estaria mudando ela. Então, seria aquele famoso, né? O time que tá ganhando, a gente não mexe. Gente, uma coisa assim. Mas, acho que isso é um ditado.
Não, acho não. É um ditado, mas eu não sei se o ditado tá certo. Mas, então, como eu já fazia isso, eu falei, meu, vou fazer e é isso. Tive amigos que não fizeram isso, tá? E tudo bem porque eles passaram. Mas, assim, eu, Luciana, fiz isso. Eu achei que seria bem melhor pra mim estudar a véspera da prova da ordem, tá? Se você não é muito disso, não faz. E outra, domingo de manhã, o Fetter, que é o professor de processo civil, ele fez uma live pra quem ia fazer, né, enfim, prova de civil. E também teve o professor, acho que foi o professor Matheus, que fez uma live de... acho que era remédios condicionais, eu não lembro. E ele fez também uma live no próprio domingo, né, da prova da ordem. Eu não assisti. Porque eu acho assim, já no dia da prova, eu acho que, assim, você não vai conseguir absorver, sabe? Mas eu confesso que tem uma coisa. Eu fui pra prova, né, da ordem, você tem que chegar com antecedência e tudo mais, e eu levei meu caderninho. E lá eu revisei, viu, umas coisas. Eu falei assim, na minha cabeça eu fui lembrando, qual que era a matéria importante de tal coisa? É verdade, era aquilo lá. Então, deixa eu lembrar aquilo lá. Pois, eu lembrei, eu peguei no livro não, no caderno, e eu fui estudando. No cursinho que eu fiz, né, o CIS, que eles falavam assim, leve 2 vademecums. Um que você já tem estudado, grifou tudo bonitinho, e leva um outro novinho em folha, sem nenhum tipo de rabisco, rasura, grifo, nada, 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 limpinho. Porque caso o avaliador lá, né, quem vai avaliar o seu VAD, se está tudo certo, encrespar com alguma coisa, você já tem um outro, sabe? Você fala, não, tudo bem, então pode ficar com esse VAD aí na sua mesa, depois no final da prova eu pego, eu vou usar esse aqui, ele não tem nenhum tipo de rasura, rabisco, grifo, e tá tudo certo. Eu não fiz isso. Eu não me arrependo porque eu consegui passar, né, de primeira, consegui fazer tudo certinho, então tava tranquila. Mas assim, na minha sala, eu lembro que a menina, ela era até bem de boa, assim, sabe? Quem tava avaliando lá o VAD. Mas teve uma menina que eu lembro que ela até sentou lá no fundo e eu fiquei com vergonha de ficar olhando pra trás. Então, eu só meio que fui ouvindo chadinhos, assim, de conversa. Que a menina que tava avaliando, que no caso era advogada, né? São advogados que avaliam o seu VAD-MECUM, tá? E daí tem o fiscal da prova, que é uma outra pessoa. E aí tem um advogado que também vai ser fiscal da sua prova, mas ele que normalmente vai ver os... Normalmente não, é ele quem vê o seu VAD, tá? Se tá tudo certo. E aí confere a tua prova também. Se a tua prova corresponde com a que você sinalizou lá no momento da inscrição, se é a matéria que você quis fazer, sabe? E a menina quase ficou sem VAD na prova dela, porque eu não entendi muito bem, mas eu vi que a advogada que tava avaliando lá o VAD perguntou um monte de coisa pra menina, um monte, fez ela tirar um monte de coisa, até ela levantou pra jogar lá no lixo, aqueles post-it, não sei, e ela jogou enfim. Então, assim, o importante também fazer o cursinho é justamente isso. Eles acabam te explicando o que pode e o que não pode fazer no momento ali da prova. Ou melhor dizendo, no momento ali do vademecum pra você levar na prova. Então, eu acho que isso daí também é importante porque acaba abalando a gente emocionalmente, né? Porque a menina, pelo menos, eu acho que... Mentira, eu não sei, porque ela tava lá pro fundo e eu não vi como que foi a reação dela. Mas eu lembro que quando ela levantou assim, toda atrapalhada. Ela bateu lá em um monte de mesa que tava lá, derrubou a garrafinha do outro pessoal. Ela fez um pouco de zona quando ela levantou. Então, eu imaginei que o emocional dela não estaria muito bom naquele momento. Então, assim, é importante primeiro seguir as regras, né? É muito bom você seguir as regras que a GV coloca, que ela publica ali no edital. E, assim, se o cursinho, se o professor falou, não faz isso porque pode ser que dê ruim. Se ele falou, pode ser que dê ruim, então não faz, sabe? A não ser que você queira correr esse risco e você tem um vademecum ali novinho, em folha e apto pra você poder fazer a prova, né? Então, assim, o VAD que eu fiz foi com o VAD do próprio CEISC, que era direcionado pra prova de constitucional e administrativo, e eu achei que foi a melhor coisa que eu fiz, porque é um dinheirinho gasto ali, que dá um aperto no coração, dá, mas depois que você vê o seu nome ali na lista, tá tranquilo, sabe? Porque pra pensar, né, que você vai ter que depois, se você não passar, você vai ter que estudar tudo de novo, né, então é meio puxado. Mas assim, eu paguei com dor no coração, mas eu achei que foi muito bom por conta dos artigos remissivos, porque já vem tudo ali, você não tem que se preocupar em anotar nada, porque já tá tudo remissivo, tá tudo com remissão perfeita. E tem uma separação, né, tudo bonitinho, nossa, é perfeito. Tem separado os principais artigos como chama? Código Penal, Código de Processo Penal, Processo Civil, questão de súmulas também, é bem organizado, então eu achei isso bem interessante. Uma coisa que eu fiz,
que eu poderia ter feito, ou melhor dizendo, uma coisa que eu não fiz e que eu poderia ter feito, seria a questão de estudar um pouquinho mais o VAD, sabe? No sentido de Como vou te dizer? avaliar todos os vademecums que temos no mercado para a prova de constitucional de segunda fase, porque eu só fui com o que o cursinho indicou e eu achei muito bom, porque como é uma indicação deles, a própria aula, ela era direcionada, baseada, fundamentada, tudo ali no VAD, né? Então, isso me facilitou. Mas, às vezes, o VAD de algum outro cursinho, enfim, de algum outro autor, ele seja mais interessante ou mais didático. Eu achei o do SEISC bem didático, tá? Mas eu só tô comentando aqui porque foi uma coisa que eu fiz pro cursinho, no sentido de procurei todos os cursinhos que tinha de constitucional, que falavam que eram, assim, bons, né? E avaliei preço, avaliei cronograma, avaliei os professores e tudo mais, gostei do SEISC e fiz o SEISC. Mas no momento do VAD-MECum, que também é uma outra peça importante ali, eu não fiz, sabe? Então eu poderia ter feito, mas como deu tudo certo, ok. Mas assim, se você quer fazer o mais redondo possível, eu indicaria você também avaliar o VAD, sabe? Só pra ter certeza que o cursinho que você tá pagando indicou um VAD bom, ou pelo menos o melhor, né? Então é mais nesse sentido. Mas aí seriam essas dicas, essa foi minha experiência, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Calma, que vai dar tudo certo, confia, tenha fé, vai dar pra você passar, tenho certeza. A única questão é, assim, que você tem que controlar o seu emocional, porque, lembrando, gente, a prova da ordem não tem concorrência, não é vestibular. Então, assim, depende mais do seu conhecimento mesmo, ou até mesmo do seu emocional, tá? Acredito que, assim, tudo que tá ali você vai saber, porque, assim, realmente é o fundamental, né, do curso de direito, mas não que você não saiba do fundamental e por isso que você não passou, sabe? Eu acho que envolve muito mais o seu emocional, muito mais a sua preparação emocional ali na hora da prova do que conteúdo. Mas, então, assim, tenha fé, ore. Eu fiz isso bastante, viu, gente? Eu orei, não sei, independente da sua crença, enfim, da sua religião. Mas, assim, eu confio muito no meu Deus, ele, assim, pra mim, ele é todo poderoso, então coloquei nas mãos dele, orei bastante, orei inclusive no dia da prova, no momento da prova, e deu tudo certo. Então, eu acho, assim, que a gente tem que estar agarrado a tudo aquilo que a gente acredita que vai dar certo. Além dos nossos estudos, do nosso descanso, também pode ser que a nossa fé vá nos ajudar bastante. No meu caso, pelo menos ajudou, porque eu acredito que eu passei pelo milagre do Senhor, né? Mas é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de inscrever no canal. Aproveita para compartilhar esse vídeo com o seu amigo que também vai fazer essa prova de segunda fase. Se você vai fazer, fique calmo, vai dar tudo certo. Eu tô torcendo aqui para que a gente logo sejamos uns parceiros aí na profissão. E aproveita para comentar se você já assinou algum tipo de cursinho, qual que é esse cursinho, e aproveita aí para me dizer se você conhece o cursinho SEISC. Obrigada, até a próxima!